Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Vasco entrou em campo pela Copa do Brasil com a expectativa de mostrar uma evolução significativa sob o comando de seu técnico interino Felipe. A equipe precisava de uma atuação convincente, capaz de reafirmar a confiança da torcida e provar que, apesar das recentes dificuldades, ainda poderia competir em alto nível. Desde os minutos iniciais, os jogadores demonstraram disposição para impor seu ritmo e ditar as ações ofensivas, mas a organização defensiva do Operário exigiu paciência e precisão na construção das jogadas. Com a equipe adversária bem postada e disciplinada na marcação, o Vasco teve dificuldades para transformar sua posse de bola em chances claras de gol, desperdiçando oportunidades que poderiam ter mudado o rumo da partida. A frustração começou a crescer à medida que o tempo avançava e a equipe carioca não conseguia encontrar soluções eficientes para superar a defesa adversária. No meio-campo, o Vasco mostrou momentos de lucidez, com trocas rápidas de passes e algumas boas movimentações pelos lados do campo. Contudo, sempre que o Operário apertava a marcação, os vascaínos apresentavam dificuldades para manter o controle e acabavam cedendo espaços que permitiam ao adversário explorar contra-ataques perigosos. Felipe tentou reorganizar sua equipe durante o jogo, promovendo ajustes e incentivando seus jogadores a manterem a calma, mas o nervosismo foi evidente em algumas decisões precipitadas no último terço do campo. A falta de efetividade ofensiva se tornou um problema crítico e impediu o Vasco de concretizar boas jogadas, frustrando a torcida que esperava um desempenho mais agressivo e eficiente. Defensivamente, a equipe carioca passou por momentos de instabilidade preocupantes. A recomposição lenta e os espaços deixados entre os setores foram explorados com inteligência pelo Operário, que soube acelerar o jogo nos momentos certos e aproveitou a vulnerabilidade da marcação vascaína para criar oportunidades perigosas. Embora o goleiro tenha realizado algumas defesas importantes, a insegurança da defesa se tornou evidente e expôs o time a riscos desnecessários. Felipe tentou corrigir esses problemas com alterações estratégicas e instruções diretas aos seus jogadores, mas os erros persistiram, demonstrando que ainda há muito trabalho a ser feito na organização do setor defensivo da equipe. Mesmo com algumas mudanças ao longo da partida, o Vasco não conseguiu alterar o panorama do jogo. Houve momentos de maior ímpeto e tentativa de reação, mas a ansiedade nos momentos decisivos comprometeu a precisão das finalizações e das escolhas ofensivas. A equipe precisava demonstrar maior maturidade e calma para superar o cenário adverso, mas a pressão do resultado e a dificuldade em encontrar espaços eficientes tornaram o objetivo cada vez mais distante. Felipe se mostrou atento às necessidades do time e tentou incentivar seus jogadores até os minutos finais, mas faltou à equipe um melhor equilíbrio entre ataque e defesa para garantir uma performance mais sólida. O Operário, por sua vez, teve uma atuação disciplinada e bem estruturada, aproveitando ao máximo as falhas do Vasco para controlar a partida. Marques Pivetti organizou sua equipe com inteligência e garantiu que seu time mantivesse a concentração e a aplicação tática necessárias para neutralizar as principais investidas dos cariocas. Sempre que o Vasco tentava pressionar, o Operário respondia com segurança e explorava os espaços deixados pela defesa adversária, demonstrando um planejamento bem executado. A capacidade de se manter organizado e de seguir fielmente a proposta de jogo foi fundamental para que o Operário conseguisse conter as tentativas de reação do Vasco ao longo dos 90 minutos. Ao final da partida, o sentimento entre os torcedores vascaínos foi de frustração e preocupação. O resultado foi ruim para o Vasco, evidenciando a necessidade urgente de ajustes em diversas áreas da equipe. O desempenho abaixo do esperado levantou questionamentos sobre a capacidade do elenco de reagir às adversidades e sobre a preparação do grupo para os desafios da competição. Felipe segue enfrentando um grande desafio à frente do time e precisará encontrar soluções rápidas e eficazes para fortalecer a equipe e evitar novos tropeços. A expectativa agora se volta para as próximas partidas, onde será essencial demonstrar evolução e superar os problemas que ficaram expostos neste confronto. A Copa do Brasil continua, e o Vasco precisará reavaliar seu desempenho para seguir adiante. A torcida, sempre apaixonada e presente, espera uma resposta contundente dos jogadores e da comissão técnica, exigindo maior comprometimento e qualidade nas apresentações futuras. O cenário atual coloca em evidência a importância de ajustes no setor ofensivo e na organização defensiva, e a equipe terá que mostrar evolução para manter vivas as esperanças de uma campanha digna na competição. O caminho será árduo, mas o Vasco tem capacidade para superar as dificuldades e retomar o rumo das vitórias, desde que consiga corrigir os erros e encontrar o equilíbrio necessário para apresentar um futebol mais consistente e competitivo. O desempenho do Vasco ao longo da partida evidenciou dificuldades que já vinham sendo apontadas em jogos anteriores. A equipe demonstrou momentos de intensidade e boas trocas de passes, mas a falta de efetividade nos momentos decisivos prejudicou qualquer tentativa de mudança de cenário.
A construção ofensiva passou por períodos de estagnação, nos quais o time encontrava dificuldade em penetrar na defesa adversária e criar situações claras de perigo. A torcida esperava um Vasco mais agressivo e determinado, mas o jogo revelou falhas na definição das jogadas, impedindo que o time assumisse o controle pleno das ações dentro de campo. A postura defensiva também apresentou pontos preocupantes. Em diversos momentos, o sistema de marcação do Vasco se mostrou vulnerável, permitindo ao operário espaços para explorar jogadas rápidas e perigosas. Houve hesitação em algumas coberturas, o que contribuiu para que a equipe adversária encontrasse brechas para avançar com facilidade. Felipe tentou reorganizar a defesa ao longo da partida, ajustando posicionamentos e cobrando maior atenção dos jogadores, mas as dificuldades persistiram. Essa instabilidade no setor defensivo comprometeu o equilíbrio da equipe e foi um fator determinante para o desfecho do confronto. O resultado foi ruim para o Vasco, deixando claro que ajustes são indispensáveis para que a equipe possa encontrar um caminho mais sólido na competição. Felipe terá um grande desafio pela frente para reorganizar o time e corrigir as falhas identificadas, principalmente no setor ofensivo e na consistência defensiva. O trabalho precisa ser intenso, e a equipe precisará demonstrar uma postura diferente nos próximos jogos para recuperar a confiança e apresentar um desempenho mais convincente. A torcida segue apoiando, mas espera uma resposta imediata dentro de campo, com mais organização e assertividade nos momentos decisivos. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. A atuação do Vasco contra o Operário certamente gerou muitas opiniões entre os torcedores, que acompanharam cada lance com expectativa e apreensão. O rendimento do time ao longo da partida mostrou pontos positivos, mas também revelou fragilidades que precisam ser corrigidas com urgência. A falta de precisão nas finalizações e a dificuldade em manter o controle do meio-campo foram aspectos que influenciaram diretamente o desenrolar do jogo. Diante desse cenário, como a torcida avalia o desempenho dos jogadores? A equipe correspondeu às expectativas ou deixou a desejar em momentos decisivos? Além da atuação coletiva, outro ponto que merece destaque é a postura do técnico interino Felipe, que precisou tomar decisões importantes ao longo dos 90 minutos. As mudanças promovidas por ele surtiram o efeito esperado? As substituições trouxeram melhorias ou acabaram comprometendo o plano de jogo? A torcida sempre tem uma visão crítica e detalhada sobre as escolhas táticas do treinador, e suas opiniões podem fornecer insights valiosos sobre os ajustes que precisam ser feitos para os próximos desafios da equipe na competição. Com o resultado ruim para o Vasco, fica a reflexão sobre os caminhos que o clube deve seguir para corrigir os problemas evidenciados na partida. A torcida, que acompanha de perto cada jogo e sempre apoia com paixão, certamente tem considerações importantes sobre o desempenho do time e sobre o que deve ser feito para uma recuperação rápida e eficiente. Quais aspectos precisam de maior atenção? A equipe está no caminho certo para evoluir ou mudanças mais profundas são necessárias? O espaço está aberto para o debate para que os torcedores compartilhem suas percepções sobre o futuro do Vasco na Copa do Brasil. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.